meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho de conhecendo a Sagrada Escritura. Palavra de Deus, nosso manual de vida. Então eu quero agradecer muito a Deus, eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncia-me, que Guaratinguetá, terra de Fregalão, dentro da Arquidiocese de Nossa Mãe, com título de Aparecida. Quero apresentar para você mais uma vez essa escola Conhecendo a Sagrada Escritura, né, para fortalecimento da nossa fé, para conhecimento também básico de toda a Sagrada Escritura, conhecer a Palavra de Deus, ter uma experiência direta com Deus através do autor da Sagrada Escritura, o Espírito Santo. Meu amado e minha amada, quero agradecer muito pela semana passada, pelos contatos do fórum e aqueles que entraram em contato comigo. Da mesma forma, faremos isso essa semana. Dando sequência, então, nessa semana, sobre conhecendo a Sagrada Escritura, a primeira pergunta, então, para nós é a seguinte: qual é a origem cronológica dos livros da Bíblia? Como é que foram escritos? Será que foram escritos lá em Gênesis? Como é que pode ter escrito Gênesis se não havia ninguém? Como é que o autor foi narrar que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, se não havia ninguém ainda? Muito bem. A ordem cronológica dos livros da Sagrada Escritura, da Bíblia, é, na verdade, um tema que parece um pouquinho difícil. Por quê? Os livros não são todos organizados cronologicamente, quer dizer, hoje, amanhã, depois, assim, sequencial, não. Os livros da Bíblia estão, na verdade, agrupados por gêneros literários. Eles foram traduzidos do hebraico, do grego, né, do aramaico, depois foram para o latim, até chegar ao português na vida de todos nós, cristãos. São livros, então, históricos, livros que nós chamamos, que é chamado de livros dos poemas, as profecias, as cartas, mas não por ordem cronológica, mas por ordem também e de que foi montada a Sagrada Escritura. Você veja que, quando chegamos nas cartas do apóstolo Paulo, nós notamos, logo depois de Atos dos Apóstolos, a carta aos Romanos. Pensamos que ela é a primeira carta que Paulo escreveu aos Romanos. Não, ele escreveu isso daí talvez na última etapa da sua vida, né? E nós vamos ver direitinho isso daí, como é que foi montada a Sagrada Escritura. Alguns livros da Sagrada Escritura estão assim organizados por ordem cronológica, mas outros não estão. Por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, talvez tivesse até uma terceira carta aos Coríntios que se perdeu, é citado na segunda carta, conforme já se relacionei na segunda carta. Quer dizer, se ele está escrevendo a segunda, que foi traduzida, e diz que tinha uma segunda, possivelmente foram escritas 3 cartas à comunidade de Corinto, a uma delas se perdeu. Também há uma ordem cronológica, onde ele manda a primeira carta aos Tessalonicenses, depois a segunda, depois também Colossenses, e assim vem a primeira e segunda direitinho cronologicamente. E outra, a maioria dos livros não foram por ordem cronológica. Então, a tabela que nós podemos ver dos livros da Bíblia, não se sabe até hoje ao certo quantos livros da Bíblia, na verdade, foram escritos. Não se sabe quando eles foram escritos, né? Foram montados e compilados conforme os documentos iam chegando, pela tradução dos 70, como eu disse, depois de outros tradutores da Sagrada Escritura. Alguns livros ficaram escritos logo depois dos eventos. Eles eram narrados pelos judeus, e lembrando que os judeus escreviam em papiros, né? Escrevia de uma maneira muito simples, demorava-se, mas ia passando essa herança para os filhos e para a sua família. Então, muitos desses livros foram escritos logo depois do evento que era narrado, enquanto os outros foram escritos bem depois, editados bem depois do que aconteceu, que é o caso de Gênesis. Por causa disso, é mais fácil organizar a Bíblia pelos eventos que elas narram. Então, esse também é uma boa forma de ler os livros da Bíblia. Por exemplo, os livros históricos, chamados da Bíblia, são organizados mais ou menos por ordem cronológica ali na Sagrada Escritura, trocando a história de um povo. Na verdade, eles estavam traçando, conduzindo o povo, a história do povo hebreu no Antigo Testamento. Então,
é uma história também, já no Novo, de Jesus e do início da igreja, no Novo Testamento. Vamos ver então os livros que são chamados históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Temos também 1º e 2º Reis, como nós já falamos, 1ª Crônica e 2ª Crônica, Esdras, Neemias, Esther. E vamos caminhando nesse histórico da Bíblia, chegando então a Mateus, a Marcos, a Lucas e a João. Depois temos Atos dos Apóstolos e os livros que na verdade foram considerados históricos, conta a história, o cerne da Sagrada Escritura. Os livros de poemas, né, que nós podemos chamar de livro de poemas, é o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos. E os livros proféticos são todos aqueles que nós conhecemos: Isaías, Jeremias, depois temos Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osias, né? Joel, Amós. São os livros chamados dos profetas, como também temos ali Jonas, Miqueias e tantos outros, Ageu, Zacarias, até Malaquias. Ora, esses são os livros que foram montados a Sagrada Escritura. Então, e nós devemos entender, é muito simples o que nós estamos falando, para avançarmos depois um pouquinho mais. Aí você pode perguntar, se os livros foram montados assim, dessa maneira, alguns cronologicamente, quer dizer, logo que os fatos aconteceram, e outros bem depois, como é que eu, cristão, né, como é que eu posso ler a Bíblia? Como é que eu vou ler a Bíblia? Que ordem que eu vou ler a Bíblia? Ora, meu querido e minha querida, há muito que falar a respeito disso, e muitas formas, é claro, da gente ter um contato com a Sagrada Escritura. Cada pessoa fica assim, na verdade, diante de uma leitura da Bíblia, a situação que acontece histórica ali, e despertando dentro da pessoa um conhecimento bíblico. No entanto, é muito importante a gente dizer isso, podemos dar algumas dicas, dicas apenas, né, para começarmos a ler a Sagrada Escritura. Por exemplo, o primeiro passo para ler a Sagrada Escritura: antes de começar, faça uma pergunta para você mesmo, né? Faça uma pergunta: quanto que eu já sei da Bíblia? Eu conheço alguma coisa? Mesmo sem terem conhecimento nenhum, sem ter lido a Bíblia, podemos então crescer nessa caminhada toda, né? Ouvindo histórias da Bíblia, ouvindo o que Deus fez, a história da Sagrada Escritura. Então aqui cabe algo muito importante para nós, que nós podemos então seguir. Vamos agora anotar algumas dicas de que como eu devo e como eu posso ler para entender a Bíblia. Qual é a sequência dos livros iniciais? Porque muitos querem começar em Gênesis, outros começam em Apocalipse, fica uma confusão danada, acaba não entendendo que o Antigo Testamento é uma história da salvação do povo hebreu, preparando a vinda do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento já é a presença dos 4 evangelistas, sobre o que Jesus fez, as suas obras, seus milagres, e depois das cartas de Paulo, convertido nessa caminhada, como nos conta o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, que escreveu Atos, veja que Lucas escreveu o Evangelho, e Lucas é que escreveu o livro de Atos. Você deve notar que logo em Atos a gente começa a perceber que o grande companheiro do apóstolo Paulo foi Lucas. Caminhou com ele o tempo todo até ele ser preso em Roma, contando as maravilhas que Jesus e o Espírito Santo fazia naquele homem que tinha sido convertido, banhado, encharcado do Espírito Santo. Vamos então passar para você de uma forma muito simples, uma dica apenas de como você deve começar a ler a Bíblia. Primeiro, se você nunca leu, apenas pegou aqui ou ali, comece então com uma sequência que nós vamos ver agora. Então nós podemos ver essa dica perguntando também para nós o seguinte: em que situação eu estou diante da Sagrada Escritura? Qual é a minha situação? Então, decidir também
o seu horário. Você tem que decidir, eu tenho que ter um horário diário, seja quantos minutos for, o tempo é você que determina para que você possa ler a Bíblia e quanto tempo você vai dedicar a isso. Então eu quero ler tal horário do dia, eu quero dedicar 15 minutos, meia hora, uma hora, sei lá, como um compromisso agendado para que eu possa ler a Bíblia. Então, qual é o horário que você vai fazer e qual é o tempo que você vai ler. Isso é muito importante para você assimilar, para que outros pensamentos não desvirtuem aquilo que o Espírito Santo pode clarear para você. Se você tem pouco tempo, então leia 1 ou 2 capítulos por dia. Se você não tiver muito tempo, pegue um capítulo hoje, um capítulo amanhã. Não queira ler tudo de uma vez correndo que não vai entender. Se você tiver mais tempo, você pode então ler um pouco mais de capítulos. A Bíblia é um livro de conteúdo espiritual. Nunca deixe de saber isso. A Bíblia é um livro de conteúdo espiritual. Por isso também é importante tirar um pouco de tempo para você orar e procurar entender o que você está lendo. Ore um pouquinho, leia um capítulo, pare, reze um pouquinho, vai se deixando conduzir pelo Espírito, já que é um livro espiritual. Uma dica muito útil para você. Cada Bíblia tem um índice, desde os profetas, os primeiros livros, o Pentateuco e tal. No Novo Testamento, nós vamos ter também Mateus, Marcos, Lucas ou João. Então nós vamos observar o seguinte: procure a página lá no início da Bíblia, do índice, onde estão as páginas, procure entender isso, aproveite os recursos que a sua Bíblia tem. Aqui no começo da Bíblia já tem um índice mostrando para nós aqui, quando eu abro a minha, por exemplo, eu quero ler Jonas, na minha Bíblia está na página 1244, e eu vou direto naquilo que eu quero ler. É muito importante essa disciplina. Cada Bíblia, eu disse, tem um papel importante na nossa vida, um índice que me ajuda. Se você não sabe onde está essa passagem, procure no índice, conheça o livro sagrado. Então agora vamos ver o plano da minha leitura. Em que ordem que eu devo ler? Você pode perguntar, Henrique. Então, se é o meu primeiro contato com a Bíblia, de uma maneira para estudo, para entendimento pelo Espírito, comece com um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Vai ler Mateus primeiro, 1, 2, 3 capítulos, reze um pouquinho. Depois você vai para o Evangelho de Lucas, Marcos primeiro, depois Lucas e por último São João. Esses 4 evangelhos que nós vamos encontrar no Novo Testamento são pessoas que escreveram a biografia de Jesus, cada um com uma perspectiva diferente do que Jesus fez, do que ele era. Veja que o único evangelista que conta os detalhes do nascimento de Jesus pelo poder do Espírito Santo é Lucas. Por que será? Porque ele era médico. Naturalmente, penso eu, uma conjectura, chegar então a Maria e dizer: como é que você gerou um filho sem ter ainda relação com José? E ela que explica os detalhes todos daquele acontecimento. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos agora pensar o seguinte: depois que eu li os evangelhos, cada um tem uma perspectiva, você vai notando, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qualquer um desses livros vai mostrar para mim, para você, quem é Jesus. Quem é Jesus? O personagem principal da Sagrada Escritura. Ora, depois você vai para Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é que conta a história da fundação da igreja. Depois que Jesus ressuscitou, ali começa o segmento da fundação da igreja. E vai ser um livro muito interessante para você, para ler depois dos evangelhos. Porque daí você vai entender que Jesus faz a obra dele no mundo. Ele morre naquela cruz infame, morte infame de cruz, ressuscita, e ali Atos começa a narrar então o segmento da fundação da igreja. Depois que nós lemos os evangelhos e Atos dos Apóstolos, nós já estamos entendendo um pouco mais da vida cristã. Nós podemos então ter alguns livros que vêm depois do Atos. Podemos ler de Romanos até 2 Tessalonicenses. Vai para Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses.
Depois você pode ir para a primeira carta de São João, que é um livro muito interessante, maravilhoso. Então, esses livros que eu estou dizendo, que na verdade vão ajudar você a entender melhor a salvação e como a vida é diferente depois dessa experiência e conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, amados e amadas, de uma forma muito simples, estou orientando você. E esses são bons passos, creio eu, para ganhar um conhecimento básico dos evangelhos de Jesus. A boa nova, ele vive no meio de nós. Nós vamos ficar por aqui, teremos mais um encontro, onde vamos falar do poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossa vida, em qualquer tempo. Eu comecei dizendo que é o manual da nossa vida. Então quero agradecer muito a você, agradecer muito mesmo a sua presença conosco no fórum, as perguntas, a comunhão. Nós vamos ficar juntos também no próximo encontro da semana seguinte, né? Para que algo interessante a gente possa observar o que a palavra de Deus fez na vida de muitas pessoas, também na minha e pode fazer na sua. Eu, Henrique, me despeço de você, em nome de toda a família Anuncia-me, convidando que mantenha contato conosco para que realmente a palavra de Deus se propague cada vez mais. Que Deus abençoe a todos nós pelas mãos de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.